Peço a todos que tomem seus lugares, já vamos começar. A energia que conecta a Rafaela à universidade é produzida utilizando minerais. Assim como os fertilizantes que vêm do solo e fazem a produção da Joana crescer forte. Ou a bateria do carro elétrico que o Pedro usa para trabalhar. Os minerais são fundamentais na vida de todos os brasileiros, estando presentes em quase tudo. Agora é hora de ir além, usar os minerais para impulsionar a transformação do Brasil e do mundo, acelerando a transição para fontes de energia renovável e ajudando a reduzir as emissões que aquecem o planeta. Para isso, o setor mineral também está se transformando, se modernizando e atuando com responsabilidade socioambiental. Afinal, debaixo dos nossos pés estão as matérias-primas para um futuro melhor para todos. Minerais, presentes no que você imaginar. Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos. Para fazer a abertura desse painel, gostaria de convidar o nosso vice-presidente, Fernando Azevedo. Por favor, Fernando. Bom dia a todas e a todos aqui. Em nome do Instituto Brasileiro de Mineração, o nosso IBRAM, eu tenho a satisfação e o prazer de ser um dos apoiadores desse consórcio interestadual da Amazônia Legal. Eu queria lembrar aqui que a Amazônia Legal tem 59% do território brasileiro. E esse território que a gente fala muito em floresta, da importância dela, e é muito importante, se fala em pulmão do mundo, mas ela também tem uma mineração presente nela, sustentável, não é ilegal, mas sustentável, e tem um futuro nela muito garante. O nosso setor, apoiando o consórcio Amazônia Legal, está presente na COP30, o nosso setor presente aqui. E nós entregamos, já aprovado no conselho nosso, estamos aqui com a presidente nossa, a Ana Sanches, já aprovado o compromisso do setor nosso em relação à transição energética, em relação ao clima. Nós temos aí 5 vertentes, 5 pontos importantes já entregues, e é um compromisso do setor nosso que nós vamos abordar nesse painel aqui. Em relação, por exemplo, à água, à energia, à natureza positiva ao meio ambiente, à adaptação climática e à resiliência dos territórios e à descarbonização e inovação. Assim, eu queria dar as boas-vindas que vão participar representando o nosso setor aqui, nesse importante painel, a nossa CEO da Anglo América e presidente do Conselho do IBRAM, a nossa Ana Sanches. O senhor Dele Anderson, CEO da Global da PLS. Anderson, muito obrigado. A nossa Graziele Parente, vice-presidente de sustentabilidade da Vale, presente na Amazônia. E o nosso moderador, diretor de sustentabilidade do IBRAM, Rinaldo Mancin. E vamos a ele. Eu queria registrar também aqui a presença do conselho nosso, associados, a Ana Cunha, e da PLS também, a nossa amiga Marisa. Né, Marisa? Tá bom, obrigado a todos aí.
Bom dia a todos. Me ouvem? Opa, coisa boa. Alegria tê-los aqui, Ana, Graziele, Dale, Fernando. Alegria tê-los aqui. A ideia é um bate-papo, amigos. A ideia é um bate-papo. Setor mineral, 4% da economia brasileira representado pelo setor mineral. A gente tem uma expectativa de novos investimentos gigantescas aqui para o nosso setor, na casa aí de 75 bilhões de dólares para os próximos 4 anos, né? E cada vez mais o setor mineral sendo demandado para ser a resposta para a transição energética, para ser a resposta para a descarbonização. Internamente, já há muitos anos, adotamos uma agenda ESG na liderança da Ana. A Ana é nossa madrinha. As duas Anas são nossas madrinhas da agenda ESG e chegamos a um conjunto de compromissos. Além de toda essa agenda que tem 12 pilares, 36 indicadores, né? Resolvemos dar um gás a mais, resolvemos nos comprometer com a sociedade em torno de 5 compromissos. Esses 5 compromissos a gente vai estar debatendo aqui. Vou dar uma recapitulada nos compromissos, né? Todos conectados com a agenda de clima, né? Então temos um aí de energia renovável, né? O Brasil é privilegiado em termos de matriz elétrica. Eu desconheço alguma mineradora que não tenha um projeto de energia limpa e renovável sendo implementado, ou que esteja contratando, ou que esteja buscando a autoprodução de energia. Mesmo assim, nos comprometemos a aumentar, né, ampliar em mais 15% a oferta interna de energia renovável nas nossas operações, né? O outro compromisso nosso é no campo da biodiversidade, né? A natureza positiva é um termo que está sendo bastante usado. Preservamos grandes áreas, mineramos sim, mas preservamos grandes áreas, e a gente quer incrementar em 10% o ganho líquido de biodiversidade nessas áreas. É uma missão bastante sofisticada lidar no campo da biodiversidade, né? E água, outro compromisso nosso, o setor mineral é talvez um dos que mais consiga reusar água, reciclar água. Eu já visitei operações de minério de ferro que estão acima de 85% do reuso da água. Novos projetos partem da implementação de circuitos fechados para manejo de água. Mesmo assim, o setor se compromete a reduzir, nesse caso, o ingresso de 10% de água nova nas nossas operações. E para ir para o mundo, além dos muros aí da mineração, a gente desenvolveu uma estratégia focada em adaptação. Escolhemos financiar 30 planos municipais de adaptação a mudanças do clima, né? Como a gente vai escolher esses municípios? A partir de uma matriz nossa que mostra aqueles mais suscetíveis à mudança do clima, né? Além disso, né, minerais são essenciais para a descarbonização, seja o minério de ferro da Vale, o minério de ferro da Anglo American. Anglo American agora tem um novo arranjo, tem um novo sócio, a Teck, que atua em outros metais, né? Além disso, o lítio, o lítio é fundamental para a descarbonização, né? Então, amigos, a gente quer debater aqui um pouquinho. Ana Sanches, começando com você, Ana. A gente está sendo muito ambicioso, Ana. Como é que a gente consegue entregar tudo isso para a sociedade, chefe? Obrigada, Rinaldo. Bom dia a todos e a todas. Obrigada por estarem aqui conosco, né? Nesse ambiente quente, aqui nesse calor, mas E barulhento. E barulhento, mas a gente agradece, né, a presença de cada um de vocês. Então, Rinaldo, ambicioso. Eu acho que a gente está com a ambição no lugar certo, né? Até porque eu verdadeiramente acredito que não tem esse é um caminho sem volta, né? É uma direção que a gente precisa realmente seguir. E aí, né, cabe a nós, líderes, representantes da mineração, como a gente entende que a mineração é parte da solução, a gente apoiar para que possa acelerar tudo isso. Então, acho que, na minha visão, né, o que falta para acelerar tem as duas falas mais comuns, né? O tema de financiamento, porque tudo isso custa dinheiro, não adianta. Então, como que a gente pode ter acesso a um capital que permita realmente, né, alavancar todos esses projetos de capital? E o outro tema, né, de tecnologia, como que a gente pode reforçar nossas parcerias, trazer tecnologia dos países aí mais desenvolvidos, que têm, obviamente, investimento maior em pesquisa e podem acelerar, né, a tecnologia para tudo isso.
Mas quem me conhece sabe, né, que para mim a cereja do bolo, e aí é a minha fala, né, estão nas pessoas mesmo. Então, são as pessoas. A gente precisa incorporar esse tema na estratégia da empresa. Encontrar soluções viáveis de sustentabilidade não é função da diretoria de sustentabilidade. Como cuidar das pessoas não é função da diretoria, né, de RH, ou cuidar do caixa não é da diretoria financeira. Enquanto a gente não tiver, né, realmente incorporado no plano estratégico, que as decisões elas vão ter que trazer esse elemento, e aí vai exigir muito mais de cada um de nós, porque é um pilar totalmente importante e fundamental da gente encontrar soluções que realmente vão nessa direção. Enquanto isso não estiver totalmente inserido no plano estratégico, na postura das pessoas, no pensamento, na tomada de decisão, vai ficar difícil, né? Porque não vai ser priorizado. Vai ser um projeto de Green Mobility, que tem um time específico que cuida dele, mas eu aqui na turma de Supply Chain vou tocar minha vida porque eu tenho que achar a solução, que eu tenho que comprar aí a frota, eu tenho que seguir com as minhas metas. Então, para mim, né, muito além, né, desses temas estruturantes que a gente escuta tanto falar, e sem dúvida alguma são extremamente importantes também, eu acho que a gente tem que, como líderes, exigir, né, deixar muito claro para as pessoas que isso não é negociável. E que da mesma forma que a gente quer toda a nossa liderança tomando decisão, pensando no caixa da empresa, pensando nas pessoas, tem que trazer, não é um ou outro. As soluções, elas têm que ser sustentáveis, têm que ir caminhando para essa agenda e caminhando a passos largos. Essa é a minha visão, Rinaldo. Fantástico, Ana. Graziele, a Vale é um dos maiores players do mundo, né? Uma empresa fabulosa, uma equipe de engenharia que está na vanguarda da inovação, né? Vocês fazem um trabalho incrível, né? Minerando com eficiência, preservando o meio ambiente. Qual é a sua visão, Vale? Toda essa agenda que a gente tem, Grazi, como é que a gente consegue trazer todo o setor, né? A Vale é uma mega corporação, tem tudo que é melhor, né? Mas a gente tem muitas mineradoras no Brasil, né, que estão um grau ainda distante. A Vale consegue compartilhar um pouco da sua expertise, treinando, capacitando o setor, usando toda essa visão que vocês têm de sustentabilidade, Graziele? Oi. Bom dia a todos. Obrigada aí, Ana, meus colegas por receberem, aí você, Reinaldo. Alguém já disse que se a gente quer fazer um negócio, a gente faz sozinho, mas se a gente quer fazer bem, a gente faz com mais gente, vai mais rápido, né? Então, a gente acredita muito no papel da associação. A gente não é um ser à parte, muito pelo contrário, a gente está inserido dentro do contexto dos territórios, mas também só é bom quando é bom para todo mundo. Alguém também já falou isso. Então, é assim que a gente trabalha nesse sentido. Eu queria lembrar, né, Ana, você falou dos nossos compromissos, né? A sustentabilidade, para quem lembra lá atrás, era social, ambiental e econômica. No meio do caminho, nos últimos 20 anos, a gente esqueceu isso no meio. Esqueceu. Uma hora a gente só falava da ambiental, na outra hora a gente só falava do social, ou juntava duas, mas não isso tudo junto. Então, hoje, mais do que nunca, estar conectado a todas as visões da sustentabilidade é fundamental. E isso a gente constrói no dia a dia, dentro das nossas operações, para fora com os nossos clientes, com os nossos parceiros, investidores, mas também setorialmente. A gente, como país, todo mundo gosta de falar de minerais, né? Ficou na moda, minerais críticos, mas a gente precisa lembrar que os minerais vêm da mineração. A indústria da mineração tem que ser também forte, estratégica, conectada com a realidade, protagonizando as políticas públicas que são necessárias a isso. A gente fala sobre transição energética, inclusão, transição justa. Como que a gente vai fazer isso se as pessoas não têm acesso à energia, à conectividade, à água? Então, a gente está tudo conectado. Acho que a grande oportunidade que a gente tem neste momento por que fazer compromissos públicos, né? Não é só fazer uma carta bonita. Além dela direcionar a atuação da organização, ela direciona o setor e ela coloca o protagonismo do setor privado. A gente precisa fortalecer o setor privado e o nosso papel nisso. Porque na hora de quando o governo vai negociar os planos de clima, quem vai fazer aquelas metas lá somos nós.
Então, não é o governo como... Claro, o governo é um papel importante da política, de colocar, né, os regulamentos, os incentivos necessários para isso. Então, isso é fundamental. Mas quem faz isso? São as pessoas. Então, o nosso trabalho muito intenso, desde... acho que é um desafio de todos, de formação de mão de obra, de mineração, né? Tem que ser uma coisa sexy falar sobre engenharia de mineração, tem que ser uma profissão que as pessoas querem estar. Né? Aquela leva de engenheiros que virou para o setor financeiro, a gente precisa criar isso. A gente precisa trazer também o desenvolvimento dos territórios, para que a gente está inserindo em locais muito rígidos, né, como a gente fala geograficamente das minas. Como é que a gente constrói essa rede de prosperidade ao redor, que não é igual? A gente não pode fazer um modelo único. Cada lugar tem a sua particularidade. Então, o que a gente aqui no IBRAM, fazendo parte, estando no conselho, apoiando aqui a gestão, é fazer essa transformação de uma indústria que é de recursos naturais, sim, mas que ela constrói e protagoniza um desenvolvimento social do Brasil para todos. Ô Gazi, interessante sua visão, muito parecido com a da Ana, né? As pessoas, né, fazem a diferença. Quem faz a mineração acontecer são as pessoas, a tecnologia, né? E o nosso painel é justamente isso, a agenda de implementação, sair do papel e ir para campo. Nós, setor mineral, nos comprometemos com isso, né? Agora, Deus, você veio de tão longe, Deus, você está lá na Austrália, você criou coragem, atravessou o mundo, veio investir aqui no Brasil com a PLS, um projeto de lítio, né? Deio, que visão que você traz para a gente? Nesse mundo da sustentabilidade, né, o lítio é um elemento crítico, né? Não existe bateria de carro, bateria de celular sem o lítio, né? E a Austrália, Dale, tem uma cultura, a Austrália tem uma tradição mineral muito grande, universidades que formam os profissionais mais desejados do mundo estão na Austrália. Você deixou tudo isso para trás, Dale, e veio como CEO da PLS investir aqui no Brasil. Conta um pouquinho para nós, Dale, o que motiva você a investir no Brasil e em Minas Gerais? Thank you very much for the question. And firstly, thank you for the opportunity to be here at the foot of the Amazon in Brazil, having what is one of the most important conversations we can possibly have. And as you mentioned, we are a major lithium company, and of course our existence is a function of supporting this incredible and necessary shift in energy. So we exist to support that, along with many new exciting technologies. But of course, if it had not been for this energy transition and new technologies, well, lithium would probably still be in the ground. But as a young company and one who's already a major supplier of lithium globally, I like to think we're an example of a resource company who's successfully balancing the needs of delivering economic returns whilst also doing it the right way. And the good news is I think we've got examples of that both from our Australian operation but also here in Brazil. And let me touch on both briefly. Our Australian operation is about in its 7th year of operation. We've been progressively decarbonising using solar plus lithium batteries plus LNG as a transitional energy, so we're on a path. And we're managing to do that whilst also maintaining a strong economic competitive position. So we're successfully straddling both. Meanwhile, we've been attracted to come to Brazil for many, many reasons, and amongst them is firstly an incredible mining jurisdiction, best in class, incredible assets, but even better than that is the way things can happen here. And the team at Salinas with the Colina project have done incredible things as it relates to community engagement. So we've come from the other side of the world to support the efforts here. We're incredibly proud to build on the incredible community efforts, and what we're looking to do is transfer over our know-how from Australia to Brazil. And together, well, we'll build our position as a major lithium supplier and support the many other companies and countries needing more lithium to support this energy transition.
Muito interessante, Dale. Muito obrigado por você trazer sua visão, né? Ana, vamos mergulhar um pouquinho mais na Anglo-América. Ô, Fernando, por favor, Fernando. Não esquece de mim não, senão você não tem a bonificação. Já está concedida. Não, eu queria comentar, não, é mais ouvir eles mesmos, tá? Aqui. Mas eu queria pegar um gancho no que a nossa presidente do conselho, a Ana, disse, e a Graziele também, né? E o Haley, né? Primeiro fazer um histórico, como é que nós chegamos aos compromissos do setor para a COP30. Né? Isso é fruto do trabalho do IBRAM e dos seus associados indo para o conselho. Né? Nós fizemos, os nossos associados, uma carta compromisso, criando 12 segmentos voltados para o ESG. Né? Fizemos uma reunião em junho, em Nova Lima, com os 12 segmentos representantes das nossas empresas e elaboramos para apreciação do Conselho o compromisso do setor. Então, essa é a origem disso. Então, não foi uma coisa aleatória, foi uma coisa muito bem feita, né? Com a participação, né, Ana? Ali, né? Em relação ao que a Ana disse aqui, é uma verdade, né? Que não existe mais tecnologia que se tenha um exército, o que vale mais é o que está por trás da sua arma, que é o soldado. Então a Ana tem toda a razão nisso. A Graziele, da Vale, né? O IBRAM, Rinaldo conhece bem, o forte dele, da missão dele, é o advocacy, é o relacionamento governamental, o RELGOV. Né? Mas não adianta nada a gente conseguir ações junto ao executivo, ao legislativo, ao judiciário, se a gente, IBRAM, não representar aquilo que vai funcionar, Graziele, né? Que são os nossos associados, que são as nossas empresas. Então eu queria reafirmar o que você disse, né? E também do Haley aqui, em relação ao que ele vê na Austrália e está buscando no Brasil. Não é, Marisa? Tá bom? Obrigado, Reinaldo. Era só isso. Obrigado, Fernando. Por favor, Ana. Enquanto a gente está no tema dos compromissos, acho que é só para complementar, né? E eu queria realmente expressar a minha alegria, que eu acho que quando a gente conseguiu tornar esse projeto de ter os compromissos né, do setor mineral, tornar isso uma realidade. Eu acho que é uma demonstração muito clara de como o nosso setor está transformando, como que o nosso setor está querendo realmente ser cada vez mais transparente, está querendo abrir as portas, né, do que a gente faz, deixar isso de uma forma muito clara para a sociedade e ter metas, então, claras, simples e verificáveis, né, que a gente vai poder daqui a pouco, né, acompanhar e medir. Eu acho que é uma prestação de contas, acho que é um respeito, né, uma demonstração muito clara de respeito do nosso setor para toda a sociedade. E eu acho que a gente sai quando a gente pensa em walk the talk, sobre talk less e walk more, né? E acho que todo mundo quer walk more. E eu acho que é aquela velha história, né? Não acredite em tudo que você escuta, mas acredite no que você vê, né? Que as pessoas fazem de verdade, as atitudes. Então, é uma ótima forma, eu acho, que a gente mostrar, né? Para que a gente veio, as nossas atitudes, como estão os nossos compromissos. A gente precisa medir, né? Não pode ficar só no belo discurso. Então, eu estou bastante entusiasmada, acho que tem um caminho longo a seguir para que todo mundo realmente entenda e para que a gente tenha mecanismos de acompanhamento, de governança, para que a gente mantenha assim, toda a integridade de como esses dados vão ser capturados, vão ser reportados. Mas eu acho que é um avanço enorme, né, sobre a nossa transformação. A gente está deixando de verdade de ser um setor extrativista e a gente está realmente sendo inserido da forma correta na sociedade. Eu falei ontem, né,
da Era da Pedra e a gente entrou na Era dos Metais há 6.000 anos antes de Cristo, dela não vamos sair, né? Dependente da fase da história, a gente vai seguir na Era dos Metais mesmo. Foi base do início das civilizações e vai ser base da continuidade, né, das civilizações por muitos e muitos anos, né? Então, para mim, realmente foi uma demonstração muito clara de tudo isso. Eu tenho uma alegria enorme de falar e de ser parte desses compromissos. Ô, Ana, você me fez lembrar uma informação que vai ser muito interessante, né? Acho que o maior aprendizado do setor mineral nos últimos anos foi transparência. O setor hoje é completamente transparente. Começando até de toda a realidade de barragens, né? Há muitos anos, qualquer brasileiro pode entrar no site da ANM e ver qualquer informação de barragens, né? O app que nós desenvolvemos com a Defesa Civil, o PROX, também permite isso. E a agenda ESG, Ana, o nosso próximo estágio é a transparência total. A gente está montando com a mentoria da Ana Cunha uma plataforma que vai dialogar com a sociedade. Todos esses compromissos, são 12 eixos, né, 36 indicadores, eles vão estar sendo reportados e compartilhados com a sociedade. É uma coragem imensa do nosso lado, mas a gente está lá para compartilhar, né, compartilhar e ajudar outros setores, né. Ana, eu queria mergulhar um pouquinho na realidade das empresas de vocês, né. Veja, falando um pouco aí da descarbonização, né, redução das emissões dentro das operações. Ana, a primeira vez que eu ouvi falar de um projeto de hidrogênio foi na Anglo American, né? Eu tive a oportunidade de visitar Barro Alto, acho que umas 2 ou 3 vezes. Há muito tempo atrás, a Anglo já desenvolvia um pequeno projeto de hidrogênio, né? Veja, descarbonização ela tem vários olhares, né? Primeiro, a descarbonização das operações diretas, né? Fala um pouquinho para a gente, Ana, como é que a Anglo American trabalha essa questão interna, né, da descarbonização? Não, obrigada, Reinaldo. Bom, começo falando pelo nosso produto, né? E aí falando do produto do minério de ferro de alto teor. O Anglo American, então, nossa mina fica lá em Conceição do Mato Dentro e a gente tem uma produção anual na faixa de 25 milhões de toneladas de pellet feed. E todo o nosso produto ele vai em polpa, bombeado lá de Conceição do Mato Dentro até o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, no maior mineroduto do mundo. São 529 quilômetros de mineroduto. Então, acho que o produto, que é um produto de altíssimo teor, baixíssimo nível de sílica e de alumina, e é um produto que ajuda muito na indústria, na cadeia do aço verde, porque ele reduz bastante, né, a emissão de gás carbônico na produção do aço. Então, esse produto, por si só, já é uma grande contribuição aí que a gente vê para a descarbonização. A forma como a nossa logística, né, o transporte do nosso minério é um impacto baixíssimo. Mais de 90% desse mineroduto ele é subterrâneo. A gente monitora toda a linha tronco e, né, ele quase mais de 90% dele é invisível, né, aos olhos humanos. Então um transporte sem impacto. Então, do produto para o transporte a gente já tem essa questão de redução de impactos de um modo geral. E nas nossas operações, o que a gente tem feito, tá, Reinaldo? Nós estamos incansavelmente buscando as soluções para a redução da dependência do diesel nos equipamentos de mina. A Anglo American foi a primeira mineradora que lançou um caminhão fora de estrada, 930E Komatsu, movido a hidrogênio. Foi um piloto na nossa planta de platina, na África do Sul, na planta de Morralaquena. Foi um grande evento, um grande lançamento, mas a gente segue ainda testando, né? Porque não é simples, tem o tempo de autonomia, tempo de recarga, tem várias questões operacionais que a gente precisa resolver, né? E buscar outras alternativas também, né? Do híbrido, do elétrico. Então, é um tema que a gente tem todo um foco muito importante para conseguir fazer isso o quanto antes. Em escopo 2, desde 2022, 100% da nossa matriz, 100% do consumo de energia no Brasil, de todas as nossas operações,
Lembrando que a nossa operação de níquel, o consumo de Barro Alto ele é maior do que toda a cidade de Goiânia. Então, é um consumo muito intenso, né? A gente tem alto forno. Então, mas todo o consumo nosso vem de fontes renováveis. E também temos várias frentes aí para o escopo 3, junto ao nosso time de shipping, que fica lá em Singapura, testando navios com fontes alternativas também aí de consumo de energia. Então, tem várias frentes, né? Várias frentes. Mas, para mim, o que mais importa, Rinaldo, é que isso não seja uma agenda, como eu disse no início, de um grupo isolado de pessoas, né? Eu quero que o gerente de manutenção da planta de filtragem ele esteja com esse foco realmente, né? Como parte do escopo dele, contribuir para essas ideias, contribuir para que as soluções que forem ser testadas elas sejam viabilizadas, porque é muito fácil a gente colocar dificuldade, né? Agora, como que a gente transforma essas dificuldades em oportunidades? E é esse mindset que eu espero do meu time, para que essas ações que a gente já tem em curso, elas sigam e para que a gente consiga realmente acelerar as outras que estão aí em andamento. Fantástico, Ana. Já arrumei um lema aí para sua estratégia interna, é o Carbon Mainstream. Gazelle, se o desafio para a Anglo-América é grande, para a Vale é maior ainda, Gazelle. A Vale opera ferrovias, opera portos. Nós estamos aqui conversando, provavelmente tem mais de uma centena de navios atravessando o oceano. Gazelle, o IBRAM mapeia emissões desde 2011, nosso primeiro inventário, feito com o apoio total da Vale, a equipe da Vale pioneira. Gaz, o desafio das reduções das emissões internas. Como é que a Vale encara esse desafio, Gazelle? Bom, primeiro, como você falou, né, tem que começar medindo. Então, a gente faz o inventário há décadas, né, como você também já observou. E vamos lembrar, né, a gente está num país que é líder mundial em combustíveis renováveis. Então, o que a gente faz aqui no Brasil talvez não dê para ser replicado em todos os lugares, mas a maior parte da nossa operação está no Brasil. Então, vamos lá. Quando a gente olha para o escopo 1, que são as nossas operações, é importante, eu quero trazer a noção do que eu falei na minha fala anterior, né? A sustentabilidade tem que ter social, ambiental e econômica. Então, nós temos feito vários, e que não é laboratório, tentativa, eles já foram um dia. Como é que a gente usa essa potência da energia renovável do Brasil para as nossas operações? Em algum lugar vai ser etanol, outro lugar vai ser biodiesel, no outro vai ser eletrificação, no outro a gente vai falar de hidrogênio. Então, não tem uma solução única. E isso é muito bom, porque dá uma resiliência para a operação importante e a gente continua usufruindo do que o Brasil tem de grande potencial energético. Dentro dos nossos caminhões, as iniciativas semelhantes, dos equipamentos em geral, as rodovias, né? O setor difícil de descarbonizar a ferrovia. Então, o que nós temos feito para a ferrovia? Também trazendo outros combustíveis para isso. E, claro, a parte do shipping, né? Dos navios. Essa eu acho que é interessantíssima. Você falou mais das nossas operações aqui dentro, mas eu gostaria de falar os investimentos que têm sido feitos. E, de novo, né? Pegando um ponto inicial, a gente não faz sozinho. Então, é uma parceria muito grande com os nossos clientes, com os nossos fornecedores e também com institutos de pesquisa e universidade. A gente faz muita pesquisa bacana no Brasil e a gente usufrui disso, né? Então, os nossos navios que fazem a sua navegação com biodiesel, poxa, mas esse navio vai para a Ásia, como que ele abastece? Então, tudo isso é muito pensado. Acho que uma coisa que a Vale faz muito bem, a mineração faz muito bem, é esse planejamento das coisas acontecerem. Não basta fazer um navio a etanol, que aí depois ele não abastece lá. Então, nós temos que ter uma flexibilidade para poder descarbonizar essa cadeia. O outro ponto também muito relevante é como que a gente mede a eficiência das operações. Se eu faço mais com menos, isso é sustentabilidade, né? A gente sabe, mais com menos. Então, a gente tem trabalhado nesse desenvolvimento, tanto nos nossos modais completamente, mas na gestão de energia interna. No Brasil também a Vale usa 100% da sua energia do escopo 2 renovável. Temos os desafios fora do Brasil e estamos trabalhando para isso, né? Essa agenda da descarbonização, ela não é uma agenda
que está aqui, né? A gente fala, né? Na Vale tem um plano só. A estratégia é só uma. Como a sustentabilidade entrega esse plano, sim, é uma alavanca do nosso plano estratégico. Então, descarbonização é bom para a gente, né? E aí a gente pode falar um pouco mais sobre questão de portfólio depois. Fernando, descarbonização, energia limpa e renovável, tudo isso acontece dentro dos nossos associados, né? Fernando, você que lida diariamente com os associados, nós temos uma unidade, né, que é o Mine Hub, trabalha em inovação. Fernando, como é que você vê essa agenda da descarbonização interna, né, dentro do setor acontecendo, Fernando? As empresas têm como prioridade isso? Eu posso falar sim, porque realmente, né, Rinaldo, eu, você, o Paulo Henrique, o time nosso, tem contato com os associados nossos todos os dias. E Graziele, Ana, e a gente tem dois bons exemplos aqui. Não é por estar nas presenças dela, não. Tem bons exemplos, assim como nós temos outros bons exemplos ótimos. Então, fazer essas metas, né, de reuso de água, energia limpa, sustentabilidade, preocupação com os municípios mineradores, nós temos dezenas, centenas de muito bons exemplos. Então, a gente pode pegar a Anglo American e a Vale e as empresas de fora, como estão representados aqui, que estão no Brasil, como é muito fácil de fazer metas, né, Ana? Muito fácil de fazer metas em relação à sustentabilidade e envolver a COP30 nisso. Então, o EBRAM, ele fica muito feliz e ter os associados que tem e os nossos bons exemplos, tá bom? Perfeito. Dale, queria ainda explorar um pouquinho mais com você, né? Você está começando uma operação, você está numa fase bem inicial, né? E está trazendo lítio, né? Um mineral que vai ser uma das principais soluções aí para a descarbonização. Daí, como é que você incorporou na PLS toda essa estratégia para produzir um lítio verde, digamos aqui, né? Quais são as estratégias que a PLS está usando para, já na fase de planejamento, né, ter uma planta cada vez mais limpa, digamos assim? Fala um pouquinho para a gente, Dale. Yes, thank you. And firstly, could I say it's very inspiring to hear the stories of the first innovation and alternate mining trucks in South Africa. The fact there is no one solution, and the commitments that the President spoke to. This is wonderful to hear, because it reminds me that we're not alone in the efforts, and this truly is a global challenge that we all have to weigh in on. To your question about lithium and how do we move towards making sure that we have a green lithium, if you will, we've actually made a lot of progress in this regard. And the way I would describe it is, firstly, the basics. We have been implementing very sensible changes around our power. We have moved from actually what was a diesel power, our first site, to now a hybrid of solar, batteries and LNG, which takes us some way along the way to a green solution. Certainly far improved. But importantly, I call this the basics because this technology is well known, well proven, and by the way, is the most cost-effective solution in Australia. So I call this the basics. Then there's the challenging areas. The challenging areas are the ones where we're all working hard to find solutions. This includes the mining trucks. There's been some good progress made by Anglo, FMG, and for PLS, we're actually funding a hybrid solution. We have not yet deployed it widespread, but it's one step in the right direction. But separate to that, the one innovation we're incredibly proud of, which is related specifically to the lithium industry, is we have partnered with an Australian tech company for the deployment of electric calciner. Why this is a big deal for lithium
is this is the most carbon energy intensive step in the full process from mineral extraction in the mine to the chemical product that gets sold to the battery maker. This 1 unit step takes up approximately 30% of the total carbon. So we have an electric solution, but it's not been deployed yet at scale. We are busy building a demonstration plant at our mine site, and it completes next month. We'll look to bring that online. Now, if that goes well, that's a solution not only for our operation, but we'll look to license that industry-wide. So this is an example of investing in innovation, moving the cart forward, and it's great to hear these other examples, because this is what it's going to take to find these very necessary solutions for the future. Muito interessante, Dale. Um comentário à parte aqui, né? Os australianos estão chegando com tudo, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Andrew Forrest, da Fortescue recente, né? E o maior projeto de hidrogênio verde no mundo é da Fortescue, uma mineradora australiana que está no Nordeste brasileiro, né? E, inclusive, ele teve aqui, recebeu o Al Gore, né? Apresentando essas ideias, né? Ana, nós, mineração, a gente tem se posicionado aqui na COP, né, como a solução. Queremos energia limpa, queremos energia renovável, né? Vamos ter que fazer um novo acordo com a sociedade, vamos ter que minerar. Minerar mais do que nós já mineramos aí nos últimos anos, né? Ana, tudo isso só pode ser feito com ambiente regulatório. Um ambiente regulatório adequado, né? Nosso setor é um setor que utiliza recursos naturais, muitos deles são não renováveis, né? Essa é uma linha. Outra linha, Ana, nós no IBAN, né, com o apoio de todos nós associados, capturamos a oportunidade política disso, né? Então, há bastante tempo, o IBAN apoia a frente parlamentar e muitos resultados a frente deu, especialmente um projeto de lei que a gente quer criar um marco, né, para criar mais clareza para oportunidade de investimento em minerais críticos, em minerais estratégicos. Uma nova economia está nascendo. E a mineração de minerais críticos estratégicos, ela pode ser diferente dessa mineração que a gente conhece hoje. Ana, queria que você falasse um pouquinho, Ana, da importância do ambiente regulatório, de você ativar uma nova economia, né? Como é que você vê isso? Você, líder da Anglo-American, qual é a sua visão, Ana? Bom, para mim isso é essencial, né? Acho que a Grazi comentou também sobre essa questão do papel das empresas, né? E essa clareza do papel do setor público e onde se encontram, né? A sinergia, a parceria, né? Andando de mãos dadas. Porque no final do dia, a gente tem que acreditar que nossos objetivos eles são o mesmo, né? Nós queremos contribuir para o progresso, para o desenvolvimento, para toda a nossa agenda social e para tudo que a gente pode gerar de riqueza, né? Gerar emprego. Então, partindo desse pressuposto, né, que a gente tem esse objetivo em comum, tem que andar de mãos dadas, tem que ter o diálogo. E é muito bom ver esse diálogo crescendo, né? Essas barreiras aí sendo eliminadas, e ela tem que ser um contínuo crescimento da confiança mútua. Então a gente precisa entender cada vez mais também qual que é a agenda do governo, as preocupações do setor público, por onde passa esses caminhos, e ter as portas abertas na base da transparência, né, da escuta ativa, para poder apresentar, né, para o setor público aonde são os nossos entraves, né, aonde que a gente precisa de apoio, aonde que estão aí as oportunidades. Então eu percebo, né, uma vontade enorme das duas partes de trabalharem de forma mais conjunta. Eu percebo essas ações, elas saindo aí de discursos e indo para a prática, mas é uma jornada, né, e é uma constante. Então a gente precisa estar reforçando cada vez mais esse laço de confiança entre empresa e setor público. A gente tem que fazer muito bem feita a nossa parte para a famosa licença social para operar, porque não adianta a gente estar aqui esperando segurança jurídica, esperando aí uma clareza, né, e todos esses marcos regulatórios, mas a gente não entregando a nossa parte, fazendo o nosso dever de casa. E, por outro lado, a gente precisa também apoiar o que a gente tem do governo, que é o que a gente espera que garanta aí a mineração responsável. Então,
Então a gente precisa apoiar o governo para que haja o combate da mineração ilegal, né? Acho que todo mundo entende, mineração ilegal não é a mineração que a gente entende. Ontem muito bem o deputado falou, né? Mineração combina com preservação. Então, não é ficar jogando pedra na ANM, não é ficar criticando, é apoiando. A gente precisa ter uma ANM forte, né, para que possa fiscalizar, para que possa apoiar esse combate, né, do garimpo ilegal. E reforce, né, a importância da mineração responsável, legalizada, que segue aí, né, todas as políticas, segue toda a legislação. Então, é realmente uma parceria que, como eu disse, eu vejo que está se fortalecendo, mas a gente precisa caminhar mais juntos e a gente precisa garantir essa escuta ativa dos dois lados, porque sabemos que juntos a gente, né, setor público e privado, juntos a gente vai conseguir muito mais, a gente vai conseguir trazer todas essas oportunidades que a gente tem aqui no Brasil e colocar o país, o setor mineral brasileiro, no local competitivo que a gente precisa no mercado global. Fantástico, Ana, fantástico. Gazelle, a Vale tem todos os tipos de contatos com o mundo regulatório, né? Direito minerário, energia, portos, até aeroportos, né? Gás, como é que você vê esse ambiente regulatório? Temos evoluções, podemos melhorar, né? Quais as oportunidades que a Vale enxerga para que tenhamos uma mineração competitiva e que a gente possa realmente fornecer soluções de descarbonização para o mundo, né? É a praia da Grazi. Enquanto eu falava, gente, eu sentia dela uma vontade de contribuir, porque é um grande tema, né, Grazi? Sabe, Ana, uma vez alguém falou uma coisa para mim, uma frase que eu adoro, que é: a gente, em geral, não gosta daquilo que a gente não conhece. Eu acho que o problema que a gente tem hoje na mineração é essa desconexão com a sociedade. Então, nós precisamos falar do que fazemos. Eu gostei que você falou da transparência, né? A gente só constrói correlações de confiança quando a gente fala as coisas boas e as coisas ruins. Então, a gente tem que ser transparente com as coisas que nós estamos fazendo, a gente tem que aproximar, a gente tem que tirar essa ideia de que a mineração, né, é o garimpo ilegal. Não é. A mineração é uma indústria tecnológica de primeira linha, que tem governança, que traz as melhores tecnologias e pessoas, desenvolve. Então, isso as pessoas não conhecem. Então, é muito importante que a gente continue se comunicando e trazendo, né? Eu tenho uma história longa na minha carreira no agronegócio. Foi assim, né? Você via o livro da escola da criança e era o fazendeiro aquele com a motosserra. Se você conhecer um fazendeiro que pegou uma motosserra, você me avisa, porque não conheço, né? Então, como é que você traz uma perspectiva de desenvolvimento, de tecnologia, de negócios? Então, acho que essa é uma oportunidade muito grande que a mineração tem. Eu queria notar que o nosso congresso, que aconteceu semana passada, né, que parece que faz um mês atrás, falou-se sobre isso, do papel da educação, de aproximar a sociedade, de entender que tudo isso aqui tem mineral e mais um monte de outras coisas, que a descarbonização passa por isso, né? Não tem sustentabilidade, eletrificação, transição, sem ter mineração. Mas qual é a mineração? Né? Como é que a gente vai fazer esse diálogo? Esse é um trabalho das empresas, mas é um trabalho setorial também. E aí, quando a gente consegue esse trabalho de comunicar, a gente engaja a sociedade, a gente engaja o poder público, porque a gente vê os benefícios disso. Né? É muito bacana falar o tanto que a gente é grande, mas o melhor é falar o tanto que a gente pode ser melhor. Eu acho que essa é a melhor parte. Interessante. Fernanda, eu não me contenho aqui, vou sair um pouquinho do roteiro, tá, Fernanda, aqui, né? Fernanda, até uns dias atrás, mineração era coisa de minerador, Fernanda. Minerador, de geólogo, de engenheiro de minas. Hoje, mineração é um tema da geopolítica global. A gente é raríssimo um presidente que não consiga abordar esse tema e não consiga falar de minerais críticos. Fernando, a guerra e a paz no mundo hoje está sendo negociada em torno de minerais críticos, né? Ao mesmo tempo, somos a solução para a descarbonização, somos a solução para a energia verde. Fernando, você como um militar que teve uma carreira brilhante, ministro da Defesa, como é que você vê, Fernando, essa mudança de patamar da mineração, sendo tratado até em questões de soberania nacional e internacional? Olha, essa parte antiga que você falou, eu já esqueci tudo.
Meu negócio agora é mineração. Né? Falando da geopolítica um pouco e do mundo, isso tem um aspecto muito positivo para a mineração e a mineração no Brasil. Quando você vê um presidente americano negociando com a China, negociando com a Ucrânia e colocando na mesa minerais críticos, estratégicos, terras raras, isso despertou no mundo, né, a importância que o minério tem, como a Graziella fala, da indústria da mineração. A importância disso. E o Brasil teve reflexo nisso. Começaram a se discutir, tanto no legislativo quanto no judiciário e no executivo também, né, o papel que a mineração tem. Isso foi um aspecto altamente positivo. E o IBRAM sofre o reflexo disso. Paulo Henrique é testemunha. O que tem de demanda para o Raul Jugman, para a gente, para participar de entrevista, de fórum, de artigos. Então, isso foi muito bom, porque a gente não precisava, como antes, defender a mineração. Então, está sendo mostrado a importância dela para as pessoas, para o mundo e para o Brasil, que é player nisso aí. Então, nós estamos aproveitando, basta ver a COP30, né? Os pequenos eventos nossos, o jantar de ontem foi um exemplo, o coquetel nosso, as mesas, os convites que chegam. Então isso é muito bom, ver sentado aqui, né, duas grandes empresas, um representante nosso da Austrália aqui. Então esse aí, a geopolítica, arredondando a pergunta tua, veio no momento real, importante e decisivo. E quanto maior a tecnologia, mais precisa de minério. Na minha área que você citou, uma aeronave militar americana, o F-35, cada aeronave precisa de 420 quilos de terra rara. Então, olha só, a geopolítica envolvida nisso. Tá? Obrigado, Fernando. Ô, Dale, você não vai escapar das perguntas também não, tá, Dale? Você está 9 dias de barco, mas você resolveu produzir lítio aqui no Brasil. Você está 9 dias de barco da China, país que domina mais de 90% do processamento de lítio, né, e de minerais críticos, terras raras do mundo. Você decidiu vir produzir lítio aqui no Brasil, né? Dale, vocês imaginam ir um estágio além na cadeia produtiva? Você imagina um dia produzir baterias aqui e criar até algo, um destino alternativo, uma fonte alternativa à China no beneficiamento, Dale? Essa pergunta estava fora do script, tá, Dale? Thank you, and a really great question, and one that we think about as a company a lot. And the way we consider this is, of course, critical minerals has become center stage because it supports defense, it supports many new exciting technologies, AI data centers, you name it. It really has become center stage. However, the supply chains to support that are not yet built out. Now, China has done an incredible job to establish one of the first supply chains, and credit to them, because this is enabling a lot of the technologies we enjoy today. But the world needs multiple supply chains in order to serve these growth markets, because they're predicted to be enormous, whether it's data centers, mass energy storage, many more supply chains need to be built out. So, what's the opportunity for Brazil? Well, we think Brazil has an incredible opportunity. Firstly, a magnificent resource base and with what's in the ground, which of course Brazil as a tier 1 mining jurisdiction has been leveraging for many, many decades. But is there an opportunity to move beyond that for value added? Well, absolutely. And the evidence of that is already here
with the processing which is happening, the fact that there is EV car making being assembled with the likes of BYD. It is one of the largest auto markets. It's a very established industrial country. So a lot of the key ingredients are already here. So for our company, absolutely we are considering the prospect of more onshore processing here. But we're also looking globally at the other opportunities because, as I say, multiple supply chains need to be built out. But I think Brazil stands a fantastic chance, and this is why we're here. Muito obrigado, Dale. Bom, pessoal, a gente está arrumando para o final do painel aqui, né? Vamos inverter um pouquinho. Graziele, onde é que a gente vai estar aqui daqui a 5 anos? Como é que a mineração vai estar? A gente assumiu alguns compromissos aqui. Como é que você vê o nosso setor evoluindo nos próximos 5 anos? E passo palavras finais suas. Bom, certamente entregando todos os compromissos estão com a data de 2030 para começar. Mas o meu desejo, e acho que é um papel importante nosso aqui no IBRAM, é de trabalhar para essa comunicação, para essa proximidade, para ter uma agenda clara setorial, né? Porque a gente também tem que saber o que a gente quer para a gente conseguir o que a gente quer, né? Então, e que a gente faça uma conversa muito aberta com o poder público, com a sociedade, e que a gente esteja num momento onde a gente precisa explicar menos, né? Porque as pessoas já vão ter entendido mais esse papel tão relevante da mineração para o Brasil e para o mundo. Obrigada. Obrigado, Gás. Dale, como é que você vê o setor mineral daqui a 5 anos? Como é que a gente vai estar? Assumimos uma série de compromissos ambientais, sociais. Como é que você imagina a mineração acontecendo aqui no Brasil daqui a 5 anos? That's a difficult question. Mining in 5 years, when I think about what that could look like, I think about where we're at today, and I see 2 extremes underway. I see enormous efforts like what we've heard today about progressing a better approach in all aspects of mining. But at the other end of the spectrum, there is mining activities in other parts of the globe who are paying absolute disregard to these efforts. And both these 2 things are happening at the same time. And I think this presents an enormous challenge for all, because we have to find ways to continue to move to more sustainable methods, but we have to do that eyes wide open when we see these other activities in other countries. Now, the solution to that is not easy, but it will require a collective effort. But I'm very optimistic. And I'm optimistic because we're seeing what we're seeing here today. We're seeing examples of very successful mining and resource companies doing things the right way, being economically successful, and I see that continuing to grow. And I think it will be incumbent on all to making sure these responsible resource companies are given more opportunities, and those opportunities are taken away from those who are not doing the right thing. And I think over the next 5 years we'll see more and more of this. Obrigado, Dale. Fernando Azevedo, como é que você vê a mineração daqui a 5 anos, chefe? Olha, eu já estou satisfeito com o que eu estou vendo hoje. Então você imagina daqui a 5 anos. Vou estar mais feliz ainda. Maravilha. Tá bom? Vendo os maravilha. associados nossos. E dizer aqui que eu fico muito feliz, né, como vice-presidente do IBRAM, né, apoiando o consórcio da Amazônia Legal, ver os nossos associados aqui e bem representado, não podia ser melhor de que a Graziele da Vale, a nossa presidente do conselho, CEO da Anglo América, Ana Sanches, e o nosso CEO global da PLS, aqui o Dale Henderson. Tá? Então eu fico muito feliz de estar nesse painel aqui e agradeço em nome do IBRAM a presença aqui. Obrigado, Fernando. Ana Sanches, nossa CEO e Chair do Conselho. Onde é que a gente vai estar, Ana, daqui a 5 anos, Ana? Agora você me provocou. É. Porque essa é uma das coisas que eu mais gosto de conversar. Porque aquela famosa frase, né? Sonhar alto e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né?
E eu sou movida a inspirações. Então eu gosto de sonhar alto, né? E eu gosto de acreditar que a gente vai construir essa estrada para esse sonho. Eu acredito que a gente vai chegar no ponto que nós vamos ser o setor of choice. Nós vamos ser o partner of choice, né? E nós vamos ser procurados pelas prefeituras. Eu sei que eu tenho aqui, a gente tem conhecimento do mapeamento geológico dessa região. Por que vocês não abrem uma mineradora aqui? Porque a gente sabe que vocês vão vir e vai vir com emprego, vai vir com desenvolvimento. A gente vai tirar as pessoas do subemprego, a gente vai dar oportunidade, vão ter treinamentos técnicos, a gente vai dar oportunidades para as pessoas. Eu sei que vocês vão cuidar do meio ambiente, porque as áreas ao entorno da mineração responsável são as áreas mais preservadas. Né? A gente vai ver o governo batendo na nossa porta do setor privado e falava, vamos embora, que isso, 10 anos para licenciar esse projeto? Você está doido? A gente vai fazer isso muito mais rápido porque a gente quer fazer funcionar, porque não é a solução. A gente não tem um problema, a gente não tem a demanda crescente por trazer solução para esse problema. Então a gente vai ver aí, né, uma sociedade impulsionando para que essa mineração ela aconteça muito, muito mais rápido. E ao longo dessa jornada, a gente vai renovando o nosso compromisso de fazer certo, e fazer escolha direito, e fazer muito bem feito, e mostrando. E entra nesse ciclo virtuoso. Né? Então pode parecer, né, poliana, inspiracional, mas a gente tem que pensar grande, né? Porque senão a gente não sai de onde a gente está. Agora, pegar esse sonho grande e traduzir em ações concretas. Porque o futuro vai chegar. 5 anos está batendo na nossa porta. Para a mineração, 5 anos não é nada. A gente só faz plano de longo prazo. Mas a gente tem que começar hoje. Né? Porque daqui a pouco já vão ser 4 anos e 11 meses. E o tempo passa. Mas eu acredito. Eu acredito que vamos chegar lá. Vamos ser o setor de escolha, a atividade de escolha. Eu acredito. Maravilha, Ana. Obrigado a todos. Para fechar mesmo, Ana, eu acho que você lembrou, né, que o quão longo prazo as coisas acontecem. A mineração é longo prazo, a transição energética é longo prazo. A transição energética não vai começar quando acaba a COP aqui, não. A gente vai ter que descobrir os potenciais minerais, vai ter que estudar a viabilidade econômica deles, vai ter que implementar, vai ter que ter gente trabalhando. Né? Então a gente sempre tem essa visão de longo prazo. Uma delícia coordenar esse debate aqui. Obrigado a todos. Obrigado.